Livro Profecias, segundo capítulo, o pensamento e a vontade da história, primeira parte. Procuremos compreender ainda melhor, neste capítulo, a afirmação do procedente, confirmando-o com novas considerações que nos permitam completar a observação de outros pontos de vista. Vamos antepor esclarecimentos de caráter em geral. Já vê o leitor que nesta obra não expomos cegamente os resultados de uma intuição profética, mas que tendemos, sobretudo, a fazer uma construção racional de índole histórica, com base nos princípios gerais que deduzimos de um sistema em que eles já tenham sido demonstrados e colocados com lógica. A pesquisa histórica que aqui realizamos, sobretudo projetada no futuro, é dirigida, pois, com método positivo racionalmente controlado, ao longo do fio do desenvolvimento de um processo lógico. Só isso nos podia dar garantia de serenidade e de maior aproximação possível do verdadeiro terreno dos acontecimentos históricos. Não desejamos, portanto, realizar aqui trabalho de adivinhação, nem da prova de faculdades proféticas. Isso exorbitaria de nosso propósito, que é conseguir a orientação e a previsão mais provável dos acontecimentos futuros, como os meios mais positivos. Se nos guia a intuição profética, aqui é o que menos deixamos transparecer. Por isso, não usamos linguagem simbólica, mas a simples e clara da vida cotidiana. Temos a segurança dos princípios gerais que aplicamos e tomamos como guia em nossa pesquisa histórica. Mas, quando descemos ao particular, preferimos falar de probabilidade, ao invés de esconder o pensamento numa linguagem sibilina ou figurado-simbólica, que parece feita para dizer sem dizer, e é escrita em função de uma chave explicativa, à mercê dos intérpretes. Essa necessidade, para algumas previsões, de ter que recorrer a uma intervenção póstuma de especialistas na arte de resolver enigmas, não pode fazer parte de um trabalho positivo. A indagação do futuro, nos devidos limites, e até certo ponto pode ser feita também por via racional, a que é indispensável recorrer sempre para controlar os resultados da própria faculdade de intuição, os quais, se tomados levemente e sem discussão, podem muitas vezes confundir-se com a pura fantasia. Contra esse perigo, em que é fácil cair, estamos sempre em guarda. Nossa força nesta pesquisa consiste em ter atrás de nós um caminho já percorrido em muitos volumes, em que foi estudado o funcionamento das leis que guiam o ser em todos os campos. Nossa força consiste em poder realizar e localizar esta nossa indagação histórica no seio de um sistema de que ela faz parte. Consiste em poder, portanto, dar uma explicação lógica de cada conclusão nossa, obtida em função da solução já conseguida de tantos outros problemas. Só assim podemos fazer descer a inspiração no terreno racional de todos, tornando-a compreensível. Nossa força consiste em permanecer sempre unitários e unidos aos princípios universais, mesmo quando descemos nos particulares, nos
aos acontecimentos históricos no tempo. Parecemos, por exemplo, estar muito longe neste volume dos princípios de teologia do volume Deus e Universo. E, no entanto, movemo-nos na mesma ordem de ideias, e nossas conclusões atuais são apenas consequências daquelas longínquas, quais premissas cósmicas. O todo permanece uma verdade una, 90. Quer tratemos da queda dos anjos ou da redenção de Cristo, quer tratemos da atual história histórica ou do futuro do mundo, que se aproxima, como nos mostra este volume. A unidade de pensamento e de visão é uma força, porque nos achamos diante de uma construção conceptual em que cada parte se escora e se confirma em outra, e todas juntas reforçam a mesma verdade. Atrás de cada afirmação ecoam muitas afirmações paralelas, coordenadas num só bloco, organicamente colocadas numa lógica única. Não se pode tirar uma pedra sem que desmorone todo o edifício, mas como fazê-lo desmoronar quando a razão nos diz que cada pedra está em seu lugar certo e cada conclusão resolve harmônica e organicamente um problema que de outra forma permaneceria insolúvel? A mente que uma vez compreendeu essas explicações não sabe mais renunciar à sua satisfação, jamais poderia decidir-se a recair na ignorância e nos casos. Dessa forma, se este livro é um livro de inspiração profética, é também um trabalho de aplicação dos princípios científicos, espirituais, sociais, teológicos dos nossos volumes precedentes. Princípios transportados num terreno muito diverso, o terreno histórico. Tudo isso dá ao processo inspirativo, agora dirigido aqui no sentido profético, a força do método. Disciplina racionalmente um fenômeno tão desusado e incontrolável em seu funcionamento. Pode ser uma conquista útil para facilitar sua compreensão e seu aperfeiçoamento e torná-lo acessível a maior número de pessoas, tornando-o mais positivo, mais solidificado pelos controles que, em geral, faltam. Fazer profecia positiva, manobrar a intuição, colocando-a sob controle, admitindo a possibilidade de erro nas próprias capacidades perceptivas supranormais, mas circundando-a racionalmente para eliminá-lo o mais rápido possível. Enquadrar tudo num método que procede a fio de lógica não é trabalho útil, não é trabalho inútil. E isto queremos fazer aqui. Em verdade, a razão e a lógica não são suficientes sozinhas para prever o futuro que só a inspiração pode atingir. Mas podem elas ser de enorme auxílio para escolher, controlar, eliminar, comparar e até prever, dado que não podemos excluir uma lógica na sucessão dos acontecimentos históricos. Enfim, fazer da inspiração também é um método de indagação do futuro. Pode dar ao presente estudo, não só um valor contingente em função do atual momento histórico,
como também um valor independente disso. Em outros termos, este volume pode servir não só para prever o futuro que nos aguarda em função de nosso presente e do passado, mas ainda para prever qualquer futuro, mesmo partindo de pontos de vista diversos, situados em outros momentos históricos. O sistema que aqui aplicamos ao momento histórico atual poderá, mudadas as condições de fato, ser aplicado a outros momentos históricos, porque, se as posições mudam, permanecem imutáveis os princípios gerais com que elas são analisadas em função de seu futuro, de tal modo que, mesmo se as previsões deste escrito não se verificassem, ou apenas se verificassem em parte ou de forma diferente, ficará positivo o trabalho do estudo de um método de pesquisa histórica, baseado na intuição e controlado pela razão. Isto poderá ser útil a ulteriores pesquisas, sobretudo pela possibilidade de aperfeiçoamento do método, que poderia levar-nos a resultados mais perfeitos. Outra razão induz-nos a apegar-nos à lógica, mesmo navegando em pleno processo inspirativo. O que constatamos foi isso, que o funcionamento orgânico do universo corresponde a um processo lógico, que é a lei a qual exprime o pensamento de Deus. E a história humana é apenas um capítulo 92 do desenvolvimento do livro do ser, em que atua o divino pensamento. A história, pois, não só obedece a uma inteligência dirigente, como exprime o desenrolar-se de um processo lógico. Não achamos um fenômeno que não obedeça a uma lei. Não podemos admitir que o fenômeno histórico esteja isento dela e que este, que é o caminho principal da evolução humana, caminhe agitando-se no acaso ou no caos. Devem existir métodos precisas, e quando conhecemos a lei de desenvolvimento e a marcha de um processo lógico, mesmo que parcial e inicial, poderemos, por força da lógica, deduzir sua continuação e sua completação, pelo menos muito provavelmente, até atingir aquelas metas. Há uma trajetória de desenvolvimento em todos os fenômenos, inclusive nos históricos. Há um andamento que exprime a lei que o individua, estabelece sua natureza, traça seu caminho. Nossa tarefa aqui consiste em captar, por inspiração, o fio da lógica do pensamento diretivo da história, sobretudo o de hoje que mais nos interessa, para depois desenvolvê-lo analiticamente nos pormenores. Ora, cada lógica tem que ser um processo de desenvolvimento obrigatório ao longo de seu próprio caminho, tal como foi iniciado, o qual, segundo suas características no trecho conhecido, deve indicar-nos sua continuação e conclusão, mesmo no trecho a nós desconhecido. É assim que nossa pequena lógica humana, aderindo à grande lógica de Deus, que não pode deixar de ser lógico, poderá chegar à compreensão de seu pensamento e vontade, e assim, só para fazer-nos seus instrumentos de bem, prever os acontecimentos futuros. Retornemos agora à observação de nosso momento histórico.
parece-nos fora de dúvida e consequência lógica de quanto dissemos acima a existência real de uma onda histórica. Ela exprime as oscilações do pensamento direto da história. Deve-se a ela a valorização e o aproveitamento dos chefes dirigentes. Desse modo, ela eleva ou rebaixa os homens como se fora o pedestal dos chefes. Esse pedestal pode ser tão alto que ajude um pigmeu a parecer gigante e pode ser tão baixo que faça um gigante parecer um pigmeu. Em grande parte, são as forças do destino de um homem ou de um povo que lançam e valorizam homens e acontecimentos, forças mais poderosas que a vontade e que o valor de cada um. Mas precisemos, se quisermos julgar com equanimidade e equilíbrio, teremos que dizer melhor: a onda histórica é o pedestal que pode destacar e aproveitar um valor sem o qual permaneceria invisível na sombra. Mas teremos que dizer, ainda, para ser grande homem na história, não basta um pedestal que erga um tolo, mas é necessário outro sim, um homem de valor que saiba dignamente trabalhar sobre esse pedestal. Com efeito, a história, da mesma forma que deixou à sombra homens de valor, ergueu as culminâncias, nulidades, com um único resultado: aparecer bem alto, iluminado e na luz a sua miséria. A vida produz na massa tal riqueza de tipos que tem sempre à mão para escolher o que necessita para cada função histórica. É possível mesmo que sua sabedoria chegue ao ponto de produzir com antecipação os homens que mais tarde lhes servirão na hora própria. Poderá parecer estranha a alguns esta nossa fé numa direção mais inteligente, através de um pensamento superior, presente nos acontecimentos históricos. Mas é evidente, não podemos absolutamente acreditar que o caminho da história seja abandonado às diretrizes constratantes de cada um, que sozinho apenas gerariam o caos. E não há caos nos fatos, porque, apesar de tudo, a história caminha e o mundo envolve. Tudo isso dado que corresponde a um plano inteligente e orgânico que não pode ser trabalhado, que se propõe objetivos totalmente diferentes, pessoais e não coletivos. Quem seria então o autor disso? É nessa vontade superior que escolhe os homens adequados, utilizá-os, enquadrá-os num trabalho que eles não veem e que, no momento, executam, os dispõe num desenho que só aparece depois visto de longe. É assim que eles acabam fazendo o que não tinham intenção de fazer, começando de um lado e terminando no lado oposto. Desta forma, eles pensam que vencem, eles, por si mesmos, que dominam, mas ao contrário, lutam com o destino que no terreno social é representado pela vontade da história que os comanda. O homem luta por si mesmo, mas é a onda histórica, ao invés que o arrasta para onde ela quer e só ela sabe,
Quem compreendeu isso tem a sensação tremenda da presença viva de Deus na história. Um Deus que respeita a liberdade individual, mas jamais lhe permite ultrapassar o limite que lhe foi designado, alterando assim seus planos, que se tornam, então, os grandes homens comparados com isso. Podem eles seguir livres e responsáveis à própria vontade, mas são escolhidos e lançados a tal modo que seu rendimento social e sua função histórica atuem de acordo com a vontade dirigente de Deus. Sua atividade pessoal está subordinada aos objetivos da vida em relação ao grande organismo coletivo de que eles são células. Tudo dessa forma, em última análise, reduz-se a um instrumento mais ou menos perfeito e obediente, sempre guiado por Deus. Em nossas imperfeições humanas, domina uma liberdade que só pode ser filha do relativo, embora descida do mundo divino do absoluto, onde tudo é perfeito e, portanto, determinístico. A história adquire, então, significado bem diverso se não a vemos na ação de cada homem, mas só no conjunto de suas atividades ligadas, sem que eles o percebam, a um plano universal, o da vida que envolve. Então a história, aos nossos olhos, resultará não mais feita pela ação de cada chefe, nem pelos acontecimentos da massa, elementos exteriormente desconexos, mas apenas pelo fio condutor de todas essas atividades e acontecimentos. Fio que só ele pode dar um significado lógico à história, que lhe assinala o desenvolvimento. Só assim poderemos compreender o pensamento diretivo da história e o porquê da sucessão dos fatos, sua conexão e a meta a que tendem. Só assim é possível, num terreno de pesquisa racional, prever os acontecimentos futuros. A história é quem nós, já agora em base ao que dissemos acima, atribuímos uma personalidade. Pode querer as revoluções quando elas forem necessárias para o progresso. As classes dominantes, a fim de definitivamente garantir-se das vantagens conquistadas, recorrem à legalidade, disciplinando-as juridicialmente, com direito no próprio sistema de ordem, crendo com isso que aquelas vantagens podem permanecer definitivamente incorporadas a ela. Dessa forma, desejariam para a história apenas para favorecer suas egoísticas vantagens. Acontece então que a onda histórica se avoluma nas massas e, erguendo-se, despedaça-se essa resistência, ou seja, para liquidar as posições que não se desprendem dos homens, mata os homens. É constrangida a isso porque os homens quiseram amarrar a si mesmos, de forma indissolúvel, suas posições. Para destruí-las, eles devem forçosamente ser mortos, porque estão a elas ligados de tal forma que não podem ser arrancados. Não há outro meio se eles tivessem assumidos posições destacáveis de suas pessoas. Isso não seria necessário.
mas julgaram dessa forma conquistariam posições mais estáveis e definitivas, e assim provocaram suas próprias destruição, ao invés de uma simples separação, pois a onda histórica não pode deter-se. Se a aristocracia francesa não tivesse amarrada como seu rei a seus direitos e pudesse ter sido separada, não teria sido necessário seu extermínio, mas ao contrário, estava tudo tão solidamente enlaçado à cadeira hereditária que queria ser eterno. Só um extermínio podia quebrar tal cadeia, e o absolutismo dos dominadores punha os revolucionários na posição de rebeldes contra a ordem constituída, de delinquentes contra a lei. Daí proveio que logo que estes tomaram a dos outros, foi questão de vida e de morte o vencer, destruindo o inimigo. Houve medo e perigo real. Não havia escapatória, ou matar ou morrer. E para não morrer, matar. Um dos dois tinha que morrer. A revolução com seus homens ou o regime monárquico e sua aristocracia. Isso é uma verdade para qualquer revolução ou mudança de governo. E, portanto, interessa a hora atual também. E é por isso que a cada mudança de governo ocorre a depuração, isto é, a liquidação dos supertiteres do regime precedente, depois que foram liquidados o chefe e a classe dirigente. É medo e perigo real. É questão de vida ou de morte, o destruir o inimigo até o último de seus sobreviventes.